A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos dar início à nossa aula. Primeira aula sobre hamartiologia e soteriologia. Dois nomes bem complicados para um assunto bem conhecido. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus querido, por Tua presença nesse santo lugar. Obrigado, Deus, por nos atrair, Senhor, com a Tua palavra. Eu quero rogar, Deus, que nesta noite Teu Espírito Santo nos instrua em tudo, que o Senhor nos dê a graça capacitadora, que Ele nos reporte aquilo que nós vamos aprender, Senhor, nesta noite. Eu rogo a Tua bênção, Pai, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai, que vieram, Senhor, aprender mais de Ti. Rogamos a Tua bênção, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você pode se assentar. Estamos com um livro novo, o livro sobre hamartiologia e soteriologia. Em razão de que alguns alunos ainda não tomaram o livro nas mãos, a gente vai fazer uma lição introdutória sobre o assunto. Então ainda não começaremos o livro, mas eu espero que você já tenha desfrutado um pouco do material, tenha lido, já tenha começado a aprender, porque hoje vamos apenas introduzir o assunto e na próxima aula falaremos no livro, ok? Então, por enquanto é fora do livro. O assunto então de hoje vai ser a primeira parte, que é a hamartiologia. Hamartiologia. Este assunto é um assunto que introduz a doutrina chamada doutrina da salvação. Ela é uma matéria introdutória. É necessário falarmos sobre este assunto para depois falarmos sobre a salvação propriamente dita. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala em salvação, a gente pergunta: salvar do quê? Jesus salva é o nosso lema, mas salva do quê? Alguns dirão: ele vai melhorar a sua vida, mas isso não é evangelho. Na verdade, aquele que aceita Jesus perde a sua vida. Aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la ou a ganhará. Portanto, aprender esse assunto tão importante que é a introdução à salvação, que é a doutrina do pecado, é importante nós notarmos e aprendermos sobre essa questão tão importante, porque já desde os tempos antigos, as mais primitivas religiões entendiam que na questão de aplacar a ira dos deuses era necessário sacrifício. Então todos tinham entendimento de que havia um Deus irado, havia uma necessidade de apaziguar a ira dos deuses. Isso já vem nos falar um pouco sobre a questão de que os males da vida, as calamidades, as dificuldades, eram todas consequências do homem. Então o homem, para sufragar o seu problema, ele buscava, de alguma maneira, minimizá-lo, entregando o sacrifício. Então já há uma consciência, uma universalidade da questão do pecado e também daquilo que a gente chama de uma propiciação, ou uma maneira de alguma maneira, amenizar ou até apagar o pecado. Então vamos falar sobre esse assunto hoje, mas introduzindo a questão, queria trazer para vocês uma afirmação dos tempos modernos. Pastor afirma que não falará sobre o pecado em sua igreja, ou no hablemos más de pecado en la iglesia. É natural que nos tempos de hoje de apostasia haja aqueles que entendam que falar de pecado está fora do contexto, em razão de que o pecado pode, de uma maneira, rechaçar as pessoas ou distanciá-las do Evangelho. Mas o Evangelho está relacionado com a questão primária do problema do pecado. Então a hamartiologia, ela vai se dedicar a este assunto, que é a doutrina do pecado. Okay? Então vamos repetir: hamartiologia, o que é? A doutrina do pecado. Então, se é uma doutrina, é um ensinamento repetitivo, necessário e essencial da palavra de Deus. Sendo essencial, nós não podemos subtraí-lo,
não podemos retirar a sua importância, ainda que alguns pensem que pode parecer obsoleto, arcaico, pode parecer fora de moda, antiquado ou até desnecessário. É uma doutrina. E como doutrina, é um ensinamento obrigatório para o cristão entender, até porque a nossa salvação depende essencialmente de compreendermos a natureza do pecado. Temos que ter consciência de pecado para pedirmos a salvação. Por isso que eu falei que essa doutrina ela é introdutória à doutrina da salvação. E é por isso que no nosso livrinho você vai encontrar as duas juntas, a ramatiologia e a soteriologia, que vai ser o segundo assunto desse pequeno livrinho. Ok? Então você vai ter em suas mãos estas duas doutrinas que são essenciais, que são primordiais para a igreja. Voltando ao nosso assunto, os pastores das mega igrejas, das grandes igrejas, evitam falar desse assunto. Eu tenho aqui um exemplo, e antes de querer que você pense que eu estou criticando ou falando mal, eu estou apenas mostrando para você como é grave essa questão. Eu vou mostrar agora uma citação de um homem de Deus, de um pregador muito conhecido, de muitos best-sellers, um homem que escreveu e continua escrevendo muitos livros, que tem uma igreja com mais de 30 mil membros, ok? Eu mesmo admiro, eu costumo assistir algumas vezes suas pregações em inglês, e algumas vezes ele aborda o tema de uma forma assim muito vaga. Ele nunca usa esta palavra, a palavra pecado. Ele evita falar sobre o assunto. E aí ele vai dizer o porquê que ele evita. Okay? O pregador é este que está aí na tela, da Lakewood Church, nos Estados Unidos, chamado Joel Osteen. O pastor Joel Osteen é o pastor de uma igreja famosa nos Estados Unidos, uma igreja imensa. E na verdade, as mega igrejas elas continuam atraindo muita gente, porque evita falar sobre a problemática do pecado. Então veja bem o que ele disse aí. Frequentemente as pessoas são pessimistas quando pensam de si mesmas e ao fazê-lo sem querer permitem que a negatividade entre em suas vidas. Aí ele vai dizer o seguinte: um dos exemplos é falar sobre pecados que alguns cometem. Por exemplo, um pastor prega sobre o pecado o tempo todo, a negatividade entrará na vida de sua congregação. Então, aqui já temos aqui uma ideia de uma igreja progressista, de uma igreja contemporânea, uma igreja moderna, que não fala mais sobre o problema do pecado para não fazer as pessoas se sentirem mal. Então note como é grave a questão do pecado, porque o Evangelho trata exatamente sobre o problema do pecado. Não há como evitar falarmos desse assunto. E é necessário que as pessoas se sintam mal a respeito de sua condição, para que elas possam vir ao arrependimento. Ok? Então, a Bíblia deixa bem claro: arrependei-vos para que cheguem os tempos de refrigério. Então, o Evangelho não é uma melhora de vida. Então, quero deixar bem claro para você que eu não estou aqui atacando o pregador ou o pastor Joel Osteen. Estou apenas mostrando para você um exemplo claro de alguém que evita falar do problema para de alguma maneira atrair as pessoas de uma forma mais fácil, sem abordar o tema do pecado. Vamos para Romanos, capítulo 3. Vamos entender então a doutrina, falando sobre Romanos. Romanos é a epístola das epístolas. É a epístola que vai falar claramente, que vai ser basilar, vai ser fundamento para as doutrinas da salvação. Então ela vai falar sobre justificação do pecado.
Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Paulo introduz a carta desde o capítulo 1, passando especialmente pelo capítulo 1 e 2, quando ele fala sobre a condição do homem, a miserável condição do homem, colocando sobre uma condição de pecador. E agora no capítulo 3, nós vamos ler agora o capítulo 3, versículo número 9 em diante. 3, 9 em diante. Está escrito que todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós, falando aos judeus, aos cristãos, convertidos aos judeus romanos, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão o quê? Debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca seja fechada, e em negrito, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, olha só a seriedade, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí nós já compreendemos dois assuntos importantes. Primeiro, que a lei, seja ela moral ou cerimonial, como você queira chamar, a Torá, ou a lei de Deus, ela tem um propósito particular, um propósito evidente no Novo Testamento, que é demonstrar a universalidade do pecado. Fazer com que o homem observe que, se ele tentar cumprir a lei e falhar em um só detalhe dela, já falhou em toda a lei. Então, a lei tinha o propósito de ser um aio, ou um ajudador, ou um tutor, alguém que cuida do homem, até que venha o legítimo Senhor, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Então, a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. Então, quando o Senhor diz, por exemplo, não adulterarás, não é porque Deus não quer que adulteremos, não é apenas isto. É fazer com que o homem entenda que é um princípio maligno no coração de cada um de nós, que por um lado com a mente nós queremos fazer a vontade de Deus, mas com os nossos membros estamos condenados, fadados ao pecado, e a inclinação do pecado dá para morte. Então, já vemos aí que não há exceção, a Bíblia é clara, não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram. Então, ele diz mais, versículo de número 19, que o mundo inteiro, todo mundo está condenado, ou seja, condenável diante de Deus, que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então não há como alguém se justificar diante de Deus por uma vida moral, por seguir código de regras, por ser alguém bom na concepção humana. Quando Deus dita a sua lei, é por uma questão fundamental, que é a questão da ofensa. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Então o pecado ofende não apenas a santidade de Deus, mas ofende o próprio Deus. Então nós temos que deixar isso bem claro, já deixando claro aí que o pecado é um problema universal. Não há quem não peque,
Não há quem não tenha, de alguma maneira, falhado. Todos falham, ok? Vamos lá para a primeira pergunta para nós respondermos agora. Qual é a pergunta? Vamos juntos? O que é pecado? Então paremos para pensar um pouco, biblicamente falando, o que vem a ser pecado. Se você já andou folheando o livro, lendo-o, você já se recordou que o pecado tem uma definição clara na Bíblia, e pecado, ele exatamente vai ser quebrar ou desviar-se do alvo, errar o alvo. Então, esse é o significado primário da palavra hamartia. Vamos lá. O que é esse pecado? Ou o que é pecado? O que é pecado? Vamos para a sua definição. Então, vamos definir pecado. Vamos definir pecado. Você tem aí, na figura, no painel, você vai encontrar uma fruta que todos, pela sua beleza, é representada pela maçã, ok? Mas é claro que, biblicamente falando, não é uma maçã o fruto do pecado, o fruto chamado fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há quem diga, até que alguém já brincou, dizendo que descobriu qual era o fruto. E disseram que o fruto era o coco. Por que o coco? Porque Eva tomou, né? Então se tomou, só podia ser coco, né? Porque o coco tem água. Okay? Então é uma brincadeira que alguém faz. Alguns que pensam que é uma maçã. Maçã por quê? Até esta parte do corpo humano, principalmente no homem, chamado gogó, né? Tem um nome chamado pomo de Adão, né? Parece uma referência de que o homem talvez tivesse provado e entalou, ficou aqui, né? A verdade é, se eu fosse chutar ou imaginar que fruto seria, eu diria que provavelmente seria o figo. Talvez fosse o figo, fosse o fruto. Por quê? Porque Deus cobre o homem com folhas de figueira. Pegou o que estava mais próximo. Mas não posso afirmar isso. Não vai dizer que o pastor falou que... Senão, se você aceitar, você não come mais figo, hein? Se você aceitar, você não vai poder comer mais figo. Porque o figo seria o fruto do pecado. Ok? Mas, falando de brincadeiras agora, vamos definir então o que é pecado. Na definição de pecado, existe um livro chamado Teologia Sistemática. Existem várias teologias sistemáticas. Eu diria para você que se eu fosse, de alguma maneira, falar sobre alguma teologia sistemática, se eu fosse dizer para você qual delas seria importante para nós, eu diria que uma teologia sistemática moderada seria a de Wayne Grudem. Wayne Grudem não é pentecostal, okay? Mas ele é moderado, a sua teologia é moderada, então é aceitável, ok? Mas eu diria a você que você comprasse uma teologia sistemática pentecostal. Se você puder um dia obter algum tipo de livro de doutrina, a teologia sistemática é justamente aquele material que vai nos falar sobre doutrina por doutrina. Por isso que é um sistema. Ela é sistemática porque ela vai segmentar, vai tratar por assuntos diferentes. Então ela vai falar sobre a doutrina sobre Deus, que é a própria teologia. Vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, a parateologia. A doutrina sobre Jesus, sobre o Filho. Então vai falar sobre cada uma dessas teologias separado, vai explicando uma, vai chegar sobre essa questão do pecado, a teologia, sobre a soteriologia, vai falar sobre cada uma delas de uma forma segmentada, particular e sucinta, sobre cada um desses assuntos, ok? Então eu diria que é importante que um crente estudioso tenha em casa uma teologia sistemática, mas de vez em quando você dá uma olhada, não é o mais
não substitui de forma nenhuma a Bíblia, mas nos dá alguma orientação sobre aquilo que se é certo a respeito das doutrinas da Bíblia. Ok? Então, só para introduzir a questão, o que é teologia sistemática, porque é o que estamos estudando agora. Estamos estudando agora doutrinas da teologia sistemática, e uma delas é a doutrina do pecado. Ok? Vamos lá, o que é pecado? Segundo Wayne Grudem, ele diz que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Então, essa inconformidade do homem com a lei moral de Deus é o que é chamado pecado. Então, seja por uma questão de ato, de ação, seja uma questão de natureza humana. Então, o pecado é exatamente esta anteposição, essa inconformidade com a natureza da lei de Deus. Então, como Paulo disse, a lei é boa e ela é para ser cumprida, mas miserável homem que sou, que me livrar do corpo do pecado, do corpo desta morte. Então, o problema maior aí não está na lei. A lei é perfeita e boa, mas nós somos pecadores. Então, só para introduzir essa questão, vamos lá. Biblicamente falando agora, isso é sistematicamente falando. É a definição de um teólogo sobre o que é o pecado. Que o pecado é não se conformar com a lei moral de Deus. Okay? Então, essa é uma definição da Bíblia, é uma conclusão de um teólogo. Okay? Agora, se nós vamos pensar em pecado na Bíblia, o que é pecado, então a gente vai encontrar a palavra que dá origem ao nosso assunto de hoje. Eu me lembro que quando eu fiz o curso para policial, nós tínhamos um stand de tiro e nós tínhamos a obrigação de cumprir um circuito chamado de 8. E nesse circuito nós tínhamos que fazer determinadas posições para acertar o alvo. Então existia valores de importância para você ser um bom atirador, que era quanto mais próximo dos órgãos vitais, seja na cabeça, seja no coração, no peito. Então, órgãos vitais dava maior pontuação no stand de tiro. Então, havia uma silhueta em forma humana. Nessa silhueta, você tinha que atirar uma certa distância e acertar o alvo. E quando eu comecei a praticar, confesso que eu tinha dificuldade em acertar o alvo. Não era acertar na cabeça ou no peito, era acertar na figura. E eu encontrei um rapaz que ele atirava muito bem. Dentro do nosso pelotão, havia alguém que atirava muito bem e eu fui até ele e perguntei, como é que você consegue acertar? Ele me deu algumas dicas, porque era rodízio, cada um indo uma vez, cada um por vez, né? Aí chegou a minha vez, depois que ele me deu a dica como eu tinha que fazer, eu fui e acertei quase todos naquilo que a gente chama de K, no principal deles, acertei muito bem, mas ainda assim eu continuava errando o alvo. Estou dizendo isso por quê? Porque o pecado, a palavra hamartia, tem exatamente essa palavra grega, original do Novo Testamento, tem esse sentido, no sentido de errar o alvo. Por mais habilidoso que você seja, por mais que você queira acertar, você lamentavelmente erra. Por mais que você tenha um bom instrutor, por mais que você tenha um amigo que possa te orientar, você vai continuar errando, você não vai acertar, você vai fracassar. E no que toca a acertar o alvo de Deus, que é obedecer os mandamentos, que é obedecer e cumprir a lei, todos nós falhamos, todos nós fracassamos. Então o pecado nada mais é do que o resultado desse fracasso. Então o fracasso do homem em cumprir a lei de Deus. Então aqui nós vamos dizer o seguinte: o que é pecado? Então a palavra pecado surge da palavra grega hamartia, que significa o quê? Errar o alvo ou
fracassar. Mas não é ainda apenas isso. Pecado também tem um sentido de um desvio de finalidade, um desvio de propósito. Então, ou daquele modo que Deus estabeleceu. Então, Deus ordenou ao homem: não coma, o dia que comeres, certamente morrerás. Esse é o problema do chamado pecado original. É chamado de pecado original porque não é um pecado moderno ou diferente. Original no sentido de origem, de princípio. Tudo começa no Jardim do Éden, em razão de que Deus estabelece um mandamento para o homem: não coma, com uma advertência: se você comer você vai morrer. Mas o homem erra o alvo, ele desobedece a Deus. Então todo pecado, segundo aquilo que está em João, 1 João, é uma desobediência contra Deus, é uma transgressão da vontade de Deus. Então entendamos que pecado, ainda na Bíblia, pode ser lido no sentido do quê? De ofensa. Passo em falso que leva à queda. Então Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, versículo 7. O Senhor nos fala que é em Jesus, é nele, no Filho. Efésios 1, versículo 7. Em quem, no caso Jesus, em quem nós temos a redenção, ou a libertação, o resgate, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou perdão, a remissão das o quê? Ofensas, segundo a riqueza, as riquezas da sua graça. Então, entenda aí a questão do pecado como ofensa. Se você se aborrecer comigo, não se aborreça. Se você achar a aula chata e você ficar com sono e quiser fazer uma coisa diferente, ficar com uma vontade imensa, quase que você não consegue se segurar, pegar a sua suripa e daí onde você está jogar no pastor, eu vou me sentir ofendido. Não faça, vou ficar ofendido. Ok? Vai ser uma ofensa contra mim. Por quê? Porque eu estou tentando fazer o melhor para vocês, estou tentando ensiná-los, e em troca eu recebo uma ofensa, um insulto. Okay? Mas se você fizer isso contra mim, o máximo que eu posso fazer é ficar chateado com você. Ou pegar a suripa e devolver na mesma moeda. Okay? Agora imagine o oposto, que você está diante do imperador do Japão. E você se aborrece e joga a suripa no imperador. Será que a consequência vai ser igual? Não. Por quê? Por causa do nível de autoridade. E ele tem poder para... Bom, temos aí duas questões, autoridade e poder. Né? Porque a ofensa está diretamente ligada com a dignidade da pessoa. Então, é por isso que alguns não entendem a questão do tamanho, da gravidade que é o pecado aos olhos de Deus, porque as pessoas não entendem a dignidade do Senhor. Então, Ele é o único que é digno, Ele é o único que é santo, 3 vezes santo. Então, uma ofensa contra Deus não é a mesma coisa que uma ofensa contra uma pessoa. Então, salvo a questão dos níveis de autoridade e poder, é claro que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Criador. Então, por ser o Criador, Ele tem o direito de estabelecer as regras. E é essa a questão do pecado. Deus estabeleceu uma regra inicial: não coma. Se comeres, morrerás. Então a questão do pecado como ofensa fica claro agora para mim quando eu entendo a questão da ofensa relacionada com a dignidade da pessoa. Então, compreendendo até aqui? Está claro? Então, a ofensa do pecado, o pecado se tornou uma coisa grave, porque foi contra a realeza do Senhor.
Foi contra a majestade do Senhor. Então isso é importante nós entendermos agora. Ok? Mas nós temos uma outra definição. Então entendemos aí claramente que pecado, segundo a Bíblia, é uma ofensa contra Deus. Okay? Então pecado se torna uma ofensa. Em 1 João 3,4, temos uma outra palavra importante no português, ou nas línguas latinas, para expressar o significado de pecado. 1 João 3,4. 1 João capítulo 3, versículo 4. Estamos vendo aqui a definição de pecado. O que é pecado agora, segundo a Bíblia. Temos, segundo a teologia sistemática, o que era mesmo pecado na teologia sistemática? Deixar de se conformar com a lei de Deus. Deixar de se conformar com a lei moral de Deus. Ok? Segundo Efésios 1, versículo 7, o que é o pecado? É uma ofensa contra Deus. Em 1 João 3,4, o que é pecado? Ok? Qualquer que comete pecado também comete o quê? Porque o pecado é iniquidade. Então, nós temos aí essa questão clara para nós entendermos. Essa é uma palavra forte que praticamente desapareceu ou está desaparecendo. Ela circula apenas nos meios evangélicos. Aqueles que leem a Bíblia entendem o significado de iniquidade. Mas as pessoas comuns, elas não entendem o que é iniquidade. Quando nós falamos todo pecado é iniquidade, para quem nunca ouviu a palavra, fica sem entender o seu significado. Então, eu estava conversando com o William sobre a questão do como o japonês entende pecado. Alguém sabe qual é o nome da palavra pecado em japonês? Como é pecado em japonês? Sumi. Sumi. Agora a questão é, quando a gente fala de sumi em japonês, o que é que vem à mente de um japonês? Vem para ele, talvez tenha um peso muito mais forte do que para nós, porque é a mesma palavra, talvez, se eu não estou equivocado, para crime. Então, para o japonês, ele é um transgressor, ele é um criminoso, é alguém que quebrou a lei. Esse é o sentido bíblico para ele, que ele vai entender isso quando ele lê a palavra pecado, mas ele não vai se sentir pecador. Por quê? Porque na cultura japonesa, muita coisa que para nós seria pecado, para eles não é um crime. Então, cobiçar a mulher do outro não é um crime. Não está em nenhum artigo da lei japonesa. Quando nós paramos para pensar no mundo ocidental, quando a gente fala em pecado, pecado é uma palavra que praticamente está deteriorada no seu conteúdo. Quando a gente vai falar em pecado, não faz assim com o menino, coitadinho, que pecado. A gente usa pecado de uma forma frívola. Okay? E se nós falamos agora em iniquidade, ninguém vai saber o que é, se não se explicar. Então, iniquidade é o mesmo que uma transgressão da lei. Significa desobedecer, violar ou passar do limite. Okay? Então, é estar fora do nosso limite. Então, entendemos que quando o homem pecou, ele atravessou um limite que Deus havia determinado em relação àquilo que o homem poderia e não poderia fazer. Então, Deus estabeleceu, riscou, bem claramente, você pode comer todas as menos essa, e riscou. Esse é o seu limite. Daqui você não pode passar. Você tem que evitar todas as árvores, mas menos esta. Essa você não comerá. Então, esse limite foi ultrapassado. O homem passou por cima da linha divisória entre aquilo que a gente chama de obediência e desobediência. O homem passou a desobedecer a Deus. Né? Isso rompeu
o relacionamento do homem com Deus. E essa foi a consequência mais grave do pecado. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos pecados específicos. Se você for conversar com um silvícola, tivesse a condição de conversar com um aborígene ou com alguém de uma selva, com um índio, você pudesse conversar com ele, você perceberia que mesmo na sociedade primitiva, se é que eu posso chamá-la assim, em uma outra civilização, eles vão ter dentro do seu código de regras sociais coisas semelhantes às nossas. Por quê? Deus escreveu nas tábuas do coração do ser humano a sua lei moral. Então, mesmo um canibal, como já aconteceu nas Ilhas Fiji, que antes qualquer missionário que ousasse entrar nas Ilhas Fiji corria o risco de ser devorado. E isso aconteceu com alguns missionários que se atreveram a pregar o Evangelho nas Ilhas Fiji. Mas depois que houve a conversão daquele povo, aqueles que antes eram canibais, eles entenderam, eles sabiam que era errado. Eles sabiam que matar não era algo que deveria ser feito. Mas a violência e a maldade estava no coração deles, como está também no nosso. Nós só não fazemos por causa das limitações da lei. Mas não há quem nunca tenha odiado, não há quem nunca tenha desejado o mal contra alguém. Eu já deixei bem claro que se no teu coração apenas o quê? Se no teu coração tiveres uma intenção impura contra o teu irmão, já mataste teu irmão. Então, a intencionalidade do coração do homem, Deus vê. Na criminologia, na questão do direito penal, a intenção não pode ser incriminada. Por exemplo, existe algo chamado inter criminis, que é o caminho do crime no direito penal. Então, no direito penal, a pessoa está na primeira fase, chamada fase de cogitação. Cogitar significa o quê? Pensar. Eu posso pensar como é que eu vou matar fulano. Eu posso ficar criando um plano, tentando fazer de alguma maneira. Enquanto eu estiver na cogitação, ninguém sabe. Aí eu posso sair da cogitação para o planejamento. E ainda assim, eu não posso ser incriminado. Porque eu posso planejar, sair da questão abstrata dos pensamentos e partir para um plano. Então eu posso premeditar, eu posso forjar uma situação, vou fazer assim e assim. Até aí eu não posso ser incriminado, porque o planejamento ainda não é o crime. Quando é que o crime passa a ser realmente imputável? Quando é que o crime passa a ser realmente doloso, ou quando o crime realmente existe a vontade do agente em praticar o crime? No ato chamado execução. Então, quando eu executo, quando eu pratico o ato em si, então ele vai ser penalizado. Isso para os homens. Isso na lei dos homens, porque os homens não têm aquilo que Deus tem, que é um dos seus atributos, que é a questão da sua onipresença e da sua onisciência. Então Deus já sabe a intenção, por isso naquele grande dia serão julgadas as intenções do coração do homem. Então, diferente da questão penal, nós já somos penalizados em razão de nós termos rejeitado a única possibilidade de salvação, que é o próximo assunto que nós vamos falar na questão da soteriologia. Então, somente através de Jesus é que o homem pode ser salvo. Okay? Vamos lá, então, vamos ver aqui na Bíblia
não existe uma relação, falando de pecados específicos, não há uma lista de pecados. Tem alguém que vem, e é muito comum no novo convertido chegar assim, perguntar para você que é líder de célula: é pecado fumar? É pecado beber? É pecado jogar? Será que é pecado isso ou aquilo? Então as pessoas, elas querem um código de regras. Elas querem um código o qual elas possam seguir. E essa é uma outra razão pela qual os ultrapentecostais, aquele grupo que tenta voltar às raízes primitivas do Evangelho, aqueles que vão tentar ser mais exigentes, vão usar algo chamado usos e costumes, a questão, vão chamar de doutrina, quando não é doutrina, porque não está na Bíblia, mas vão estabelecer um código de regras. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui uma certa vez ao Peru, encontrei uma irmã muito dedicada, muito devota, uma irmã abençoada, realmente, mas ela tinha consigo a Bíblia, e junto com a Bíblia, ela tinha um outro livro, um livrinho de regras, que ela guardava dentro da Bíblia. E ela era da igreja, uma igreja que começou no Brasil, chamada Deus é Amor, do Davi Miranda. E eles têm no Peru, não sei se no Brasil também deve ter, ou na Bolívia, mas eles têm um outro livrinho de comportamento do membro. Normas de conduta para o membro. E se alguém quiser ser membro, na minha época, por exemplo, não sei se ainda eles seguem assim, mas a mulher não poderia raspar as pernas, não podia raspar as axilas, não podia cortar o cabelo, não podia usar perfume, não podia usar calça comprida, não podia... E vai para a lista é longa. Aquelas regras que você não poderia praticar. Então, ao momento que a pessoa praticasse, ela se sentiria em pecado. Ok? Então, dá uma maior consciência de pecado. E também dá uma maior consciência de santidade. A pessoa se sente santa se ela está seguindo determinadas regras, mas está longe de ser a real santidade, porque essas coisas não têm nenhum poder contra a sensualidade, como disse Paulo na sua carta. Então temos que entender que na Bíblia não existe uma listagem daquilo que você vai reconhecer como pecado, uma listagem completa, porque Deus já estabeleceu entre nós temos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Somos capazes de discernir o certo do errado, daquilo que eu posso fazer ou não posso fazer. Vamos lá, vamos ver, voltar para o telão. Vamos perceber que certo e errado, rebelar-se ou passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa dano, tristeza ou dor, criar uma cilada para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça, em suma, errar. E eu sei que nós temos uma série de palavras para essa questão, até na Bíblia. Você vai encontrar a palavra ofensa, como já falamos, vai encontrar a palavra delito, ele nos libertou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vai encontrar a palavra delito, vai encontrar falta. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta ou ofensa, dependendo da versão bíblica de Gálatas capítulo 6, então você vai encontrar também aí como uma falta. E vai encontrar no dia a dia a palavra falha. Eu falhei, eu errei. A Bíblia fala sobre o ministério do erro, que agora opera a desobediência, mistério. Então temos aí bem claro que o erro é uma das outras definições do pecado. Ok? Então não dá para nós termos uma lista geral de onde está o pecado na Bíblia. Nós vamos encontrar uma listagem um pouquinho longa. Eu queria ler algumas partes para você. Então você vai encontrar algumas listas descritivas do que é pecado. Vamos lá para Marcos capítulo 7. Marcos 7.
Alguém se levante, leia bem alto para nós, bem rapidinho. Cada um pega uma dessas referências, vamos lá, bem rápido. Cada um pega uma dessas referências, escolha uma aleatoriamente, se levante e leia bem alto para sair no som da nossa gravação. Alguém leia Marcos 7, 20 a 23, bem alto, mais alto que você puder. Um de cada vez, por favor. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração do homem é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Okay, aí já vemos aí a internalização do pecado. Os pecados vêm de dentro do coração. Então, na verdade, nós somos até estimulados por aquilo que é externo, mas a verdade é que o pecado já está dentro de nós. É de dentro do coração que procedem todas as coisas que nós vemos agora. Lá para a segunda lista, bem rapidinho. Vamos lá, apressem-se. Vamos lá. Romanos 1, 29 e 30, 2 versículos apenas. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Então, temos aí alguns pecados considerados como normais, como desobedecer ao pai ou à mãe. Encontramos aí aqueles que aborrecem a Deus, aborrecedores de Deus, ou que não se importam com aquilo que Deus pensa. Então, temos aí uma lista clara de pecados. Romanos 1, 26 e 27. No mesmo capítulo, parte de cima. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Ok, então vamos ver Romanos 1, 26 e 27. Temos aí uma clara evidência daquilo que hoje os homens chamam de ideologia do gênero. Agora é muito claro aí que eles se inflamaram mutuamente, mulher com mulher, varão com varão, recebendo em si mesmo a punição do seu erro. Então, não é uma questão de orientação, uma orientação sexual, como alguns querem entender, que a pessoa já nasceu com uma determinada inclinação. Pode até ser, mas a Bíblia considera isso como um ato de desobediência à vontade de Deus, se permitir inflamar pelas paixões do mundo. Então é muito clara aí a Bíblia em Romanos 1, 26 e 27, sobre como é que Deus pensa a respeito da ideologia do gênero. E aí está uma outra coisa para o fim dos tempos, muito clara, que o bombardeamento de informações é o que o diabo vai criar como estratégia. Então, uma delas seria minimizar as consequências do pecado, banalizar o pecado, fazer com que as pessoas tratem as coisas como normais e a Bíblia como um livro obsoleto, ultrapassado, e fazer com que os homens pensem que agora isto que está aparecendo é aquilo que é moderno, isso é o que deve ser feito para uma sociedade mais igualitária. Então hoje temos aí algumas palavras muito em voga nessa questão da questão inclusiva, né? Então, discriminação é uma coisa que vai ser muito comum na ideologia do gênero, mas a Bíblia permanece sendo a verdade, a única verdade que liberta. Hein?
Próximo. Romanos 13, 8 a 15. Romanos 13, 8 a 15. Bem forte, Rami. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e de suas concupiscências. Todos nós estamos conscientes de que bebedeira é pecado. Mas há alguns que dirão assim: ele já fala sobre embriagar-se, pastor. Beber um pouquinho não causa nenhum problema. Beber de vez em quando uma cervejinha seria problemático? É pecado? Alguns já me fizeram essa pergunta. A questão não é se você aguenta. Porque algumas pessoas certamente que têm a maior resistência ao efeito do álcool que outras. Mas eu não estaria caminhando na lei do amor. Porque alguns que são mais fracos, ou que tiveram problema com a bebida, se virem você bebendo, que é mais antigo na fé, vai dar permissão àquele que é mais fraco a que beba. Então, por amor do seu irmão, em razão da lei do amor, é que nós não bebemos nem muito nem pouco. Então, aquele que se abstém faz melhor. Então, a questão aí não é se é pecado ou não é pecado. A questão aí é que tudo aquilo que nós fazemos sem a certeza de que vai ser bom para o meu próximo, se torna um pecado. Ok? Então, nós temos aí nessa listagem algumas coisas muito claras, como aquilo que Deus diz para nós, que não deve ser feito, praticado pelo cristão. Agora, tudo bem, pastor, eu entendo. Então, beber não pode, mas glutonaria pode. Talvez seja um dos pecados mais comuns do crente. Então, comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. E lá vai o crente se empanturrando. Chega o verão, é churrasco para tudo quanto é lugar, tudo quanto é lado. Então, a Bíblia, ela nos sugere, nos recomenda a moderação em todos os costumes, ok? Então, vamos moderar, ok, gente? Menos é mais. Em nome de Jesus. Bem? Próxima lista. 1 Coríntios 10, 1 a 10. Vamos lá. 1 Coríntios 10. Ninguém é rápido, gente. Não podemos perder tempo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. É o 10, né? Okay. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
Ok, Deus não se agradou da maioria deles por alguns pecados. O primeiro pecado qual foi aí nessa listagem? Cobiça. Cobiçar, desejar aquilo que não é seu. Qual é o outro pecado? Idolatria. E esse é um assunto que talvez nós precisamos falar um pouco mais da idolatria. Por quê? Aqueles que pensam que idolatria é simplesmente prostrar-se ou devotar-se a uma imagem de escultura. A idolatria vai muito além disso. Eu vejo que o mundo evangélico hoje está se tornando mais idólatra do que qualquer outra coisa. Existem os ídolos da música gospel. Há aqueles que deixam de estar na sua congregação com os seus irmãos apenas para ver o seu ídolo. Então, há aqueles que pagam para ir ver a sua estrela, o seu ídolo, o seu ícone, e isso até mesmo com pregadores da palavra. Então é claro que se você vai porque você deseja crescer, porque você está buscando uma palavra da parte de Deus diferente, abençoadora, amém. Mas muitas vezes você tem uma responsabilidade, a sua responsabilidade por causa disso pode ser que você esteja incorrendo no risco da idolatria. Okay? Então a própria igreja é responsável por aquilo que está acontecendo hoje no meio evangélico. Então, esse é um grande e grave problema hoje da igreja do Senhor na face da terra, em razão de que há muita idolatria em nosso meio. Nós podemos acusar os católicos de idolatria, mas certamente nós também seremos acusados naquele dia, em razão de muita coisa que se faz hoje, supostamente em nome de Jesus, e estão longe de ser. Okay? Vamos continuar no outro assunto, já temos aqui uma lista longa, a gente vai ficar por aqui. Vamos lá para frente. Falamos um pouquinho sobre a classificação das condições humanas. Okay. Então nós temos aí a questão daquilo que é chamado de pecado capital. Então, foi a Igreja Católica que enumerou determinados tipos de pecados como pecados capitais e dividir os pecados em diferentes partes. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre tipos de pecado. Então, esses pecados capitais, ou tipos de pecados, ou classificação de pecados, de acordo com os vícios da natureza humana. Okay? Então, vamos ver, por exemplo, nós temos duas listas de pecados capitais, ou pecados principais, na questão dos vícios da alma humana. Okay? Você vai ver que na Idade Média havia uma preocupação de algumas classes sacerdotais de se flagelarem em razão de tentar eliminar os pecados capitais. Então nós temos aí duas listas. Temos a lista de Tomás de Aquino, e encabeçando esse tipo de pecado, encontramos qual deles? A soberba. A soberba é como mau hálito. A pessoa que tem a soberba, o orgulho, a altivez, ela não percebe. Só quem está à volta dela é que sabe, porque a pessoa, ela exala essa valorização. Ela vai se sentir melhor do que os outros. Então essa é uma preocupação, questão da soberba. Deixa bem claro que Deus aborrece ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então a virtude, então temos aí uma questão de, para cada vício, existe uma virtude. Então, para o vício da soberba, e quando nós falamos em vício, é uma tendência a alguma coisa que é ruim. Então nós temos aí uma virtude que é algo que é bom. Okay? Então temos aí, na lista de válido ponto, existe aí encabeçando a vanglória, ou é a mesma coisa, né? Que é a vaidade, desequilíbrio da humildade. Então é a mesma coisa, soberba ou vanglória, da pessoa se gloria daquilo que ela faz, daquilo que ela fez. Nós temos também, em segundo lugar, a avareza,
que é ganância, aquela ânsia de ter mais. A gente começa a perceber hoje nos países latinos, parece que é uma coisa insaciável. Por mais que a pessoa já tenha se corrompido, a corrupção é uma coisa real no Brasil hoje, e nos países latinos de modo geral, agora a gente percebe o seguinte, que parece que não existe uma satisfação. Qual o limite para a riqueza do homem? Quando é que o homem diz, estou satisfeito? Há algumas pessoas que já roubaram tanto, já se corromperam tanto, que nem se ela vivesse 10 vidas, ela ia gastar tudo aquilo que ela já furtou, e mesmo assim, ela continua furtando. Essa ânsia de ter, essa ganância, okay, no português, okay? Ganância em espanhol tem outro sentido, mas no português, essa questão da avareza é uma coisa muito clara, que ela é insaciável. Temos aí um terceiro, que é a luxúria. O que é a luxúria? O desequilíbrio do prazer. Então, a questão do luxo. Então, algumas pessoas que nunca estão satisfeitas. Existem certas pessoas que têm mais, isso é um pecado para das mulheres, existem algumas que têm mais sapatos do que ela vai poder usar. Cuidado se pegou alguém aí, hein? Então, você tem apenas 2 pés. Claro que é uma centopeia, okay? Mas existem algumas pessoas que colecionam, né, determinadas coisas. Vão colecionando e fica uma questão de luxúria. Então tem que tomar cuidado com essa questão. Inveja. Na lista de Tomás de Aquino, a inveja, que é desejar aquilo que é do outro. Agora note, na lista de Evagrio do Ponto, ele não coloca a inveja como um pecado. No lugar da inveja ele coloca o quê? Como melancolia, que é depressão, que é a baixa estima. Então ele coloca isso como a pessoa que vive se menosprezando, se depreciando, como na verdade um vício, porque o que ela deseja é chamar a atenção para si. Então não é a depressão como uma enfermidade, a depressão como um vício comportamental. Melancolia nesse sentido, não no sentido de uma tristeza em razão de uma baixa de hormônios, ou uma questão biológica, ou mesmo mental, mas uma questão de sentir prazer em ser sempre mimado, em ser sempre recebido com atenção. Temos aí a gula, a ira e a preguiça. Gente, preguiça é pecado, viu? Estou falando para o trabalhador aqui, graças a Deus, também. Gente esforçada. Pra frente. Falar um pouquinho sobre a origem do pecado. Vamos falar sobre a origem do pecado. Então nós temos aqui uma concepção não bíblica, chamada de concepção dualista. Quando falamos em dualista, falamos de 2 forças diferentes. Então, na concepção dualista, havia na filosofia grega 2 forças, o bem e o mal. Mais ou menos como existe até hoje na cultura chinesa, taoísta, o yin e yang, o bem e o mal. Então, só que diferente, eles não há na teoria taoísta, em cada mal existe um pouco de bem, e em cada bem existe um pouco de mal. Por isso que naquela parte do preto tem um pontinho branco, e no branco tem um pontinho preto. Né? Então, para dizer que não existe nada completamente puro, nada completamente impuro. Mas na filosofia grega era diferente. O bem era aquilo que era a parte imaterial do homem. Então, a alma, o espírito, essa parte que não se vê do ser humano, essa parte era boa. Agora, a matéria era má, do lado físico do homem, seu corpo. Então, isso era bastante complicado, porque temos que entender que o Evangelho vai chegando no mundo grego, chega em Corinto, por exemplo, e havia alguns irmãos em Corinto que diziam o seguinte: bom, se existiam os templos gregos, a Artemis, por exemplo,
a Deus da sensualidade, onde a pessoa simplesmente ela ia lá como quem vai para um prostíbulo, ele ia lá, mantinha relação sexual e não se sentia em pecado. Por que não se sentia em pecado? Porque ele usou o corpo. O corpo, mas a alma continuava limpa. Porque o corpo é que era mau, a alma era boa. Está entendendo? Então, era bem complicada essa questão, porque acabava crescendo no meio dos crentes. Esse foi o primeiro problema que a igreja enfrentou com relação ao pecado. O primeiro problema foi com relação aos judaizantes. O primeiro problema foi porque a igreja nasce no meio do contexto de Jerusalém, no contexto da Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, quando a igreja está nesse contexto semítico, então ali havia um problema. Não, tem que seguir a lei. Se não for pela lei, vai ser um problema. O homem tem que cumprir a lei de Deus. Então, aí tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei de Moisés. Aí houve um problema logo no começo, lembra? Lá em Atos capítulo 6, para isso que existiam diáconos. Aí em Atos capítulo 15, temos outro problema. Em Atos capítulo 6, a questão ali era com as mulheres gregas, mas aí estavam no meio dos judeus ainda, eram gregos, mas eram judeus, helenistas. Agora, quando chegamos em Atos capítulo 15, já são nas jornadas de Paulo. Quando Paulo vai para o mundo grego, ele enfrenta outros desafios. Tem pessoas que entenderam o Evangelho, mas aí tinham na cabeça as questões da filosofia grega. Aí queria fazer uma junção, aquilo que a gente chama de sincretismo religioso, misturar as coisas. É por isso que você vai encontrar, mesmo hoje nos tempos modernos, você vai encontrar algumas pessoas que aprendem alguma coisa, já até querem ser pastores, não se assentam para aprender, aí começam a misturar aquilo que ele entendeu como verdade de algumas religiões, e aí passa para ser um pastor esotérico, né? Ainda hoje, alguém me perguntou por mensagem o que eu achava do livro da Rebecca Brown. Por exemplo, a Rebecca Brown, ela era uma médica, ela se converte, uma conversão impactante, só que ela era uma pessoa que teve vários problemas na área do gnosticismo, na área espiritual. Então, quando ela se converte de verdade, mas ela tem uma concepção do mundo espiritual bem diferente. Eu me lembro, quando eu tive o primeiro contato com os livros dela, eu me lembro que aquilo impressionou. Eu tinha o Yuri muito pequeno ainda, era um bebezinho quando estava nos Estados Unidos, e eu ia levá-lo para a creche. Ela dava aquela sensação de que as forças do mal estão operando em todas as partes, você tem que ungir a casa, você tem que orar antes para não acontecer tal coisa, existem satanistas em todos os lugares, nas escolas, nas creches. Aí a gente começava a ficar preocupado com os nossos filhos. Aí, daqui a pouco eu me dei conta, pera um pouquinho, eu estou mais consciente do poder do inimigo do que do poder de Deus para guardar e proteger. Mas por quê? Qual era o erro principal dela? Ela ter usado a Bíblia ainda dentro de um conceito gnóstico, de duas forças opostas, entre o bem e o mal. Claro que ele nos fala que nós temos que estar aqui para resistir no dia mal, mas o Senhor é poderoso para guardar a mim, a você, a igreja, os nossos filhos, nossas famílias, quando nós estamos em oração por eles. Amém? Então, nós temos que ficar preocupado, ou fazer determinados tipos de libertação, ou fazer determinados tipos de oração de poder para quebrar isso ou aquilo. Porque pela palavra de Deus nós já entendemos. Então, para pensar um pouquinho que essa questão dualística, ela não era apenas da igreja primitiva no começo. Ela permanece hoje em alguns círculos evangélicos. Okay? Então, nós fazemos libertação também no encontro com Deus, mas é uma única vez. Foi liberto, não tem que passar por diferentes sessões, por várias sessões diferentes, e fazer um mapeamento dos seus antepassados, retornar. Quantas vezes? É melhor então você ler a Bíblia e se conscientizar
que o Senhor nos libertou uma vez por todas do pecado, pelo poder do sangue de Jesus, já quebrou toda a maldição, foi lançado na cruz do Calvário, você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Então eu tenho que estar mais consciente daquilo que Deus fez por mim, do que aquilo que o inimigo quer fazer contra mim. Estão entendendo? Amém? Amém mesmo, de verdade? Amém. Vamos para frente. Outra concepção do pecado. Concepção panteísta. O que é panteísmo? Pan era um deus grego da natureza. Então, panteísmo quer dizer que a natureza é Deus e Deus é a natureza. Então, tudo é Deus. Isso está presente também nas religiões orientais, no budismo, está presente também na questão da religião japonesa, está muito claro. Então, tudo é Deus. O Gohan que você come é Deus. Não vá comer o seu Deus essa noite, que senão você vai engordar porque está muito tarde. Okay? Então, nós temos aí a questão que tudo é Deus. Então, essa vai se negar a realidade do mal. Então, o mal não existe. Há algumas religiões orientais que negam a essência do mal. Que o mal seria apenas uma ilusão. É assim com a Seichonoye. Então, o mal não existe. A doença não existe. Então, se existe é para você. Você está vivendo uma ilusão. Então, eu não tenho doença, não tenho doença, não tenho doença. Estou livre do mal, estou livre do mal. Vai ter que ficar se autoafirmando isso. E aquilo vai desaparecer. Porque isso não existe. Então, essa concepção não é cristã. A Bíblia fala bem claro, com relação, basta cada dia, Jesus foi quem falou, o seu próprio mal. Então, devemos dar consciência de que o mal é uma realidade e é uma consequência do pecado. Amém? Agora, temos uma questão ainda mais importante, que ataca o caráter de Deus. A pergunta é, se Deus é bom, por que Ele deixou o pecado acontecer? Não deixou o pecado acontecer? Então temos uma boa resposta para você responder, tá? Você talvez já tenha visto, não sei se você já viu esse vídeo. Alguns atribuem a Albert Einstein, embora não sei se realmente acontece essa história, que diz, um professor que está numa sala de aula, quem já viu esse vídeo? O professor na sala de aula, aí ele diz que se Deus criou todas as coisas, então ele criou o mal também. Então o mal é uma criação de Deus. Aí o menino vai se levantar, quando o homem não tem o amor de Deus presente no seu coração, então essa negação de Deus é que cria o mal. O mal sempre existiu como uma possibilidade, só que não tinha sido aceito até que o homem resolve pecar contra Deus. Ok? Só que a origem do mal vai muito antes da questão do homem. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do pecado. Então a pergunta é, Deus é o autor do pecado? Será que Deus é o autor do pecado? Então, temos aí uma clara e enfática resposta. Deus é o autor do pecado? Não. Embora Ele criou todas as coisas, Ele é claro, se Ele criou o bem, automaticamente, o mal existiu sempre como uma possibilidade, ao contrário do bem. Okay? Então, o decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo. Mas não se pode interpretar isso de modo que faça de Deus a causa do pecado. Ele não é o responsável, Ele não é o autor do pecado. Ele não quer saber se autoriza ou não a ação do pecado. Então, na verdade, Deus permitiu. Ele permitiu o mal, Ele permite o mal, mas Ele não é o autor do mal. Temos algumas referências bíblicas, escreva aí Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4.
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio 32, versículo 4. Jó, mesmo sofrendo todo o mal, embora no começo ele dissesse: eu recebi do Senhor o bem, e acaso não receberia também o mal? Lembram disso, quando ele falou isso? Quando Jó diz essas coisas, ele pensa que é Deus o autor do mal. E ele, por ser servo de Deus, por ser temente, diz: eu recebi tanto bem, acaso não receberia também o mal? Então ele se curva diante da soberania de Deus, mas ele não tem a noção do que está vendo no mundo espiritual, que não é Deus autor do mal, e sim quem é? Satanás. Ele vai dizer no 34:10, longe de Deus o praticar a perversidade. Aquela parte onde quando Saulo ele é atormentado pelo espírito maligno, que ele é atormentado pelo espírito mal da parte do Senhor. Porque na concepção judaica, eu entender que a revelação ela é progressiva. Como Deus ele é soberano, quer seja o bem, quer seja o mal, na concepção do hebreu, tudo vinha da mão de Deus. Até ali não se falava do diabo. Não tinha uma clara concepção do que era o bem ou o mal. Eles simplesmente entendiam que tudo vinha de Deus. Então, mesmo o mal, de uma certa forma, é assim, dentro da sua vontade permissiva. É nesse sentido que Deus cria o mal, vamos dizer assim, como diz Isaías. Cria o bem e também o mal. No sentido de que, para o hebreu, Deus ele é o autor de todas as coisas. Ok? Mas no sentido de que ele permite, e não de que ele decreta, ou que ele aprova, ou cria o mal. Deu para entender? Tiago 1:23, para nós fecharmos. Responder a pergunta do Hélio, é só no Novo Testamento, Tiago 1:23, vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Então aí está muito claro no Novo Testamento que não foi Deus quem tentou Saul. Ok? Então Deus a ninguém tenta. Vamos ver agora a origem do pecado. Origem do pecado. Então, qual é a origem do pecado? A gente vai perceber o seguinte, que o homem e os anjos pecaram de que maneira? De que maneira? Voluntariamente. O pecado é de responsabilidade humana ou angelical, dependendo de quem pecou, o homem ou os anjos. Então o pecado tem a sua origem lá antes do Éden, ainda entre os anjos. Então a responsabilidade é pessoal. Então o homem voluntariamente ouviu a voz da serpente e ele pecou. Voluntariamente os anjos deixaram que Satanás enchesse o coração deles de engano. Então a responsabilidade é pessoal. Como disse nosso irmão Davi, Deus, usando a palavra que ele permitiu. Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como uma escolha. Então o homem pode escolher o bem ou o mal, como está em Deuteronômio. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então o homem ele vai usar a sua liberdade, sua responsabilidade humana para escolher. Ok? Então nós temos aí em jogo a soberania divina. Deus permite isso, não anula. Esse é um outro problema mais para frente que a gente vai tratar na questão do calvinismo, na questão da salvação, que é perceber que a soberania de Deus não descarta a liberdade humana, nem a responsabilidade do homem. Então o homem é livre para escolher, embora eles vão dizer que o homem não tem a sua vontade livre, que o homem é escravo do pecado.
vai pegar fogo quando chegar a falar sobre esse assunto. Vamos lá? Adiante, então, ainda sobre o pecado, ok? Antes de chegar na sua salvação. Então, onde é que se originou o pecado? Na pessoa de Lúcifer. Temos duas referências para você guardar, que você aprende na escola de discípulos: Ezequiel 28 e Isaías 14. Quando aconteceu? Então quer dizer que quando todas as coisas acontecerem, todo mundo for arrebatado para o céu, então o mal vai acabar. Então. Não, de forma nenhuma. O mal ainda mesmo depois do arrebatamento? Não, depois de todas as coisas. Quando todas as coisas sim. Então Deus para converter todas as coisas em Cristo. Aí o mal acaba. Sim. Porque aí senão vai haver um ciclo. Sim. Aí já não haverá mais. Aí é como eu falei, não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas são passadas. O mal faz parte dessa primeira etapa das primeiras coisas. Então não haverá mais. É quando começa o pecado, numa decisão pessoal. Então o diabo decidiu pecar, fazendo-se igual a Deus. Como que isso aconteceu? Se ele foi criado perfeito. Como é que isso aconteceu? Porque ele pensou que poderia ser autossuficiente e independente de Deus. Que ele achou que poderia ser igual a Deus, como está em Ezequiel 28 e Isaías 14. Ele se enalteceu. Porque então vemos aí que ele se orgulhou da sua formosura, da sua sabedoria. Então o pecado teve a sua origem em Lúcifer. Vamos ver agora um pouquinho sobre a questão da essência. Então, qual é a origem do pecado? Qual a origem do pecado? Satanás. Satanás, ele é a origem do pecado. Anotem as referências, por favor. Anotem as referências. Gênesis 3, 1 a 6. Sereis como Deus, se prostrado me adorares. Então temos aí as referências que tudo está a esse do pecado em Satanás. Então temos três coisas nesse do pecado. Temos aí que o pecado é uma decisão pessoal. Eu decidi pecar. Eu não posso colocar nas costas do diabo o meu pecado. O pecado original tem a sua origem em Adão, mas quando eu peco, sou eu quem peco. Ok? Vou trocar o microfone aqui. Então, quando eu peco, sou eu quem peco. Então, é uma decisão pessoal, por causa da minha atitude de independência, por causa que eu acho que eu posso fazer algo distante de Deus. Então, é o homem quem escolhe pecar. Vamos lá? Gênesis 3 nos fala que é uma decisão pessoal. Romanos 5, o pecado é transferido para o homem. Okay? E a eliminação do pecado vai dar para a morte. Então o homem se torna incapaz de fazer alguma coisa que agrade a Deus. Okay? Por causa da sua atitude egocêntrica e arrogante. Então nós temos aí, para falarmos um pouquinho mais
a respeito dessas consequências. Qual foi a consequência do pecado? A separação de Deus com o homem. O que mais? Então vemos aí por as consequências do pecado, foi a separação do homem, foi a morte. Morte física e a morte espiritual. O que mais? E foi trabalhar. O homem herdou uma fraqueza, no sentido de que há uma inclinação para o pecado. Então, a morte é o resultado final, é a consequência extrema, a consequência última. Mas o homem herda uma debilidade, uma tendência para o pecado, uma inclinação para o mal. Então, aquela coisa de achar o bebezinho tão bonitinho, tão inocente. Mas a verdade é que já desde bebê, a nossa inclinação é para o mal. Nós já nascemos autossuficientes. E é impressionante como as mães talvez não tenham consciência disso, mas a verdade é que desde bebezinho nós já nascemos manipuladores. A gente consegue chorar de uma tal maneira que a gente obtém aquilo que a gente quer, mesmo bebezinho. É ou não é verdade, Davi? É causa aí, né? Então nós temos aí bem claro que todo ser humano é originado no pecado. Ok? Qual o outro problema além dessa debilidade, dessa fraqueza? A culpa. Aí depois a gente vai e peca. A gente falha e tem as consequências. A gente sente o quê? Culpados. Então a culpa, e isso faz com que a gente não queira cometer o delito, a gente volta a cometer, porque existe uma corrupção no ser humano. Ok? Vamos lá, vamos recapitular isso. Temos aqui a fraqueza, a culpa e a corrupção. Escrevam aí. Fraqueza, culpa e corrupção. Essa corrupção me torna incapaz de praticar o bem. Vou colocar aqui no quadro para você entender. Então temos 4 consequências do pecado antes da morte. Quais são? Culpa, fraqueza e incapacidade. Isso nos prova que todos são pecadores perante Deus. A gente finaliza aqui com essa questão do pecado, explicando que, conforme está, para vocês não cansarem tanto. 1 João 3,4, já lemos uma vez, vamos ler de novo. Vamos juntos? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Amém? Depois a gente vai falar mais para frente sobre os pecados do crente, mas temos muita coisa para tratar aí. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus por essa aula. Pai, nós temos consciência, Senhor, de quem somos, Senhor, sem Cristo. Nós sabemos, Senhor, que em pecado nos concebeu nossos pais. Sabemos, Senhor Deus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus que nos dá a vitória como nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, livra-nos do pecado, Senhor, que tem nas vezes nos assedia. Guarda-nos de pecar contra Ti, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Nós dizemos amém. Deus abençoe.